A lei esboça o plano da redenção em Cristo confirmado nos evangelhos. Por isso, o Pentateuco e os evangelhos têm a revelação profunda na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Quando o cristão lê o Antigo Testamento, ele tem o Novo como base, principalmente os evangelhos, para compreender a lei. Por isso, compreendemos que toda a Bíblia tem como tema principal a pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos na lição 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Desta belíssima lição, a supremacia das Escrituras. EBD Adultos, né? O texto áureo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, verso 4. A verdade prática: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo confirmado nos evangelhos. Nós temos pelo menos 2 textos para leitura bíblica em classe. Está em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, e Lucas, capítulo 1, verso 1 ao 4. Eu vou colocar um pouco a lição aqui de lado e vou fazer a menção dos 2 textos na Nova Almeida Atualizada, que é uma tradução um pouco mais clara a respeito da nossa linguagem pós-moderna. Você, claro, evidentemente, pode acompanhar aí através da sua revista ou até mesmo da sua tradução preferida. Vamos para o primeiro texto, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais das suas casas e nas suas portas. Ainda dentro da leitura bíblica em classe, vamos dar um salto até a coleção dos evangelhos, propriamente dito em Lucas, capítulo 1, verso 1 ao 4, que é a sugestão do nosso autor. Visto que muitos já compreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o início foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhes, por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruídos. Como nós estamos lendo o Evangelho, palavra da salvação. A nossa lição está organizada em pelo menos 3 tópicos, que nós vamos trabalhar assim. Vamos falar a respeito do Pentateuco, a lei de Deus. Depois vamos trabalhar os evangelhos, a mensagem de Cristo, e vamos concluir, na aplicação da mensagem aqui da proposta do nosso amado pastor Douglas Batista, o tópico 3º, uma mensagem transformadora. E eu acho muito interessante ele organizar assim, afinal, o Pentateuco está para os judeus como os evangelhos estão para os cristãos. Eu não sei se vocês sabem, mas os cristãos, e quando eu falo cristãos, eu organizo toda a casa dos cristãos, tanto católicos como protestantes, dividem no Antigo Testamento em 4 partes. Gênesis, de onde eu tirei Gênesis? Gente, pelo amor de Deus. Pentateuco, perdão. Depois nós temos históricos, depois nós temos poéticos ou sapienciais e, por fim, os profetas, que nós subdividimos por 2 grupos, Profetas maiores e profetas menores. Essa subdivisão, tecnicamente falando, não tem relevância nenhuma. Mas, enfim,
Já os judeus, eles subdividem o Antigo Testamento em apenas 3 partes: Torá, Ketuvim e Nevilim, ou nessa ordem, né? Torá, Nevilim e Ketuvim. É o que nós chamamos de Tanakh, né? Dessas são os mesmos livros que nós temos, e dessa toda vasta imensidão de texto, vamos dizer assim, todo esse tanto de texto, né? A maior parte da Bíblia é Antigo Testamento, pelo menos 70% dela. Nós temos o que é mais importante para eles e concomitante para nós como plano da salvação, que é o Pentateuco, né? O Pentateuco, todo mundo sabe, que são os 5 primeiros livros, comumente, grife essa palavra, comumente atribuída a Moisés, porque já há uma discussão bem moderna nas escolas da Alemanha a respeito da verdadeira autoria do Pentateuco, né? Que aí entra a teoria GEDP. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês. É GEDP, J de Javé ou Jeová, né? E de Eloí ou Elohim, a tradição eloísta, né? O D, que é o deuteronomista, que vai costurar essas duas tradições que estão escrevendo esse texto, e o P, que é de Priest, em alemão, que significa sacerdote, a tradição sacerdotal, que vai dizer o que é de fato ortodoxo ou não. Bom, mas isso é uma discussão para outra hora, um outro vídeo, um outro momento. Vamos nos ater aqui na revista Escola Dominical. Só disse isso para você ficar um pouco curioso a respeito dessas coisas. O professor não está aqui para responder nada, ele está para fazer mais perguntas, trazer mais provocações e assim a gente crescer, porque essa é a finalidade. Vamos então para o primeiro tópico. Ele vai trabalhar no Pentateuco a lei de Deus, vai falar especificamente sobre os 5 livros da lei, a grandeza da lei e a fé cristã. Ele vai fazer uma ponte ainda, tudo isso no primeiro tópico. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teuchos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só abrindo mais um parêntese, tem estudiosos que defendem que o Pentateuco, na verdade, devia ser chamado de um hexateuco. Isso, para incluir o livro de Josué nesta coleção, ao invés de colocar Josué nos históricos, uma vez que o texto de Josué é, de fato, a conclusão da promessa de Deus, que é a tomada da terra. Mas isso aí também é um assunto para outro momento, no outro vídeo, e aí a gente vai, né? Só estou atentando vocês. No texto hebraico e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, no sentido de instrução, ensino, direção, ou como a gente gosta de dizer nas igrejas evangélicas, doutrina. A totalidade do Pentateuco é identificada nas palavras ou nas páginas da Bíblia Sagrada como lei, e aí nós temos Êxodo 24:12, Mateus 5:17, lei de Moisés, Josué 8:31-32, Atos 13:39, lei de Deus em Neemias 8:8, Romanos 7:22, lei do Senhor, Neemias 10:29, Lucas 2:22-23. Estuda-se a lei sobre pelo menos 3 aspectos. Atentai para isso: aspecto moral, aspecto cerimonial e aspecto civil. O que são cada um deles? Os aspectos morais possuem validade permanente para todos os povos. Quando ele está dizendo todos os povos, inclui nós cristãos. Os cerimoniais tratam da liturgia religiosa dos judeus, ou seja, os procedimentos, como é que funciona, né, dentro da perspectiva religiosa. Civis dizem respeito da responsabilidade do israelita como cidadão. Nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina,
A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual. Romanos capítulo 7, verso 12 ao 14. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o seu plano de redenção humana em Cristo. Abre aspas. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Fecha aspas. Romanos 10, verso 4. Aliás, querido professor, querida professora, adquira o texto da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É de suma importância ter este documento em mãos, para consulta, para verificação. E eu vou dizer mais, eu como professor, eu carrego esse documento na bolsa, porque diversas perguntas são feitas e eu tenho que recorrer sim ao documento para entender a interpretação da igreja ou mostrar para o aluno, sobretudo o aluno assembleiano, como que a nossa instituição entende esta exposição escriturística. É muito interessante. É de uma riqueza descomunal. Então, professor, para a gente não ficar em opiniões, eu penso assim, você pensa assim, o outro professor pensa assado. Essa semana eu tive conversando com um presidente aqui de dos campos aqui de Minas Gerais, e ele falou que ele teve que suspender uma professora de escola dominical porque ela estava dando posicionamentos contrários à instituição assembleiana. E isso é muito sério, irmãos. Nós temos que alinhar o pensamento. Nós somos uma só igreja. Ah, mas não pode dialogar? Claro que pode, desde que eu primeiro exponho a prerrogativa da igreja. Quando eu estou dando aula, por exemplo, soteriologia, doutrina da salvação, né, a gente expõe o pensamento da nossa igreja, que é arminiano, e depois disso expõe os pensamentos das outras instituições, né, que é o pensamento calvinista, também tem um pensamento universalista, e por aí vai. Né, todos eles, e por que a nossa instituição não pensa desta maneira. Tudo isso deve ser colocado diante do aluno como exposição, mas deve ser grifado o posicionamento da nossa instituição. Aliás, nós estamos dando aula de dentro de uma instituição. Isso é muito importante, é uma questão ética. Vamos ver como que ele coloca aqui a conclusão desse primeiro tópico, né, o Pentateuco, a lei de Deus, a lei e a fé cristã. Que ponto que vai da fé cristã com a lei e a lei com a fé cristã, se bem que Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, já nos dá um spoiler do que o autor está querendo nos dizer. A Escritura afirma que a função da lei é transitória. Hebreus 10, verso 1. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Gálatas 3, 9. E assim, Gálatas 3:19. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. Gálatas 3:24. Deixa eu achar esse texto de Gálatas 3:24, porque essa palavra aio é uma palavra muito, digamos, muito desnecessária para a nossa linguagem, né? O que é aio? Vamos procurar aqui, Gálatas 3 e 4. Eu não vou cortar o vídeo, não vou editar o vídeo, para que fique justamente esse jeitinho que a gente tem de escola bíblica dominical que pode surgir lá, né? Gálatas 3, 4. É isso? Gálatas 3, 4? Cadê o aio? Isso, 3, 24. 3, 24, 24. Vamos ver aqui. Isso, Gálatas 3, 24. É claro que eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O aio aí, então, é um guardião, né? Essa palavra aio não existe mais. Ela foi substituída, então, para guardião. Aias e aios eram as pessoas que guardavam as pessoas importantes, pelo menos a aristocracia. Vamos lá ver isso aí. Tornou aio, né? Que palavra em desuso. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado,
Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei, Gálatas 3,13, e nos deu vida mediante o Evangelho, segundo Timóteo, capítulo 1:10. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Efésios 3:2, Hebreus 4:15. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina, Romanos 6,14. E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando, 1 João 3,16. Uma vez eu estava dando aula de soteriologia e uma aluna me abordou a respeito dessa questão do livre-arbítrio, pecado e tudo mais, porque a pergunta dela estava justamente naquela se o cristão pode ou não perder a salvação, e eu disse que não. Não no sentido presbiteriano calvinista, mas no sentido de que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Uma vez que eu estou experimentado na salvação, eu vou permanecer até o fim. Do contrário, nunca legitimamente experimentei a salvação em Cristo. Eu apenas me fazia cristão, me sentia cristão, mas nunca fui um cristão de fato. E aí eu derrubei esse argumento do livre-arbítrio, porque o cristão só pode sim ter livre-arbítrio até a hora que ele entrega a sua vida a Cristo, porque a partir desse momento a vida dele pertence a Cristo. E uma pessoa que não tem pertença da sua própria vida, ou seja, que a sua vida está em Cristo, não pode ter o livre-arbítrio mais. Esse livre-arbítrio foi abnegado na cruz de Cristo. É por isso que no texto do Novo Testamento a gente vai traduzir para uma palavra mais adocicada, né, que somos servos de Cristo, servos de Deus, servos do Senhor. No original em grego tem doulos, que na verdade está querendo traduzir para escravos de Cristo. Não escravos no sentido brasileiro, daquela coisa terrível, massacrante, ordinária, que manchou a história do nosso país, não nesse sentido, mas no sentido que nós não temos mais propriedade de nós mesmos, mas Cristo é o nosso proprietário. Cristo é o nosso goel. Então, a partir dessa prerrogativa, e usando o texto lá de Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Nem a profundidade, nem o porvir, essas coisas todas, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem os anjos, essas coisas, a aluna ficou muito chateada, né? Ou seja, todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. E aí eu concluí dizendo, por isso que eu entrei nesse assunto, que o pecado na vida do cristão não é uma escolha, porque ela virou para mim, mas quando o crente peca? E você diz que não tem livre-arbítrio, e quando o crente peca? Na verdade, o pecado na vida do crente não é uma escolha. Então, ele não está fazendo uso do livre-arbítrio. Abra um aspas aqui dentro de outro aspas, dizendo que o livre-arbítrio nem é doutrina da igreja. Na verdade, é filosofia agostiniana. Voltando aqui ao contexto, o pecado na vida do cristão, na verdade, é um acidente, né? O cristão não escolhe pecar. A escolha do cristão, que novo nascido em Cristo, que tem a mente de Cristo, é escolhas de santidade. Tudo é Cristo, é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Qualquer coisa contrário dessa vertente, na verdade, é um acidente, é um escorregão. Ninguém escolhe descer uma escada e levar um tombo e se quebrar todo. É um infortúnio, vê se você percebe. E é claro que o Senhor os restaura de toda a sequela desse infortúnio, claro. Sinopse do tópico primeiro: a lei esboça o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Deixa eu só fazer uma provocação. Se nós estamos fora da lei e agora estamos na graça, por que há normativas dentro da graça? Não é interessante? Se nós formos parar para pensar bem dentro do assunto, sem medo de entrar na questão, é necessário nós perceber que toda lei está entranhada na graça, assim como toda graça está entranhada na lei. Porque tudo que Deus dá para o povo enquanto lei é por liberdade dele mesmo, e isto é uma obra da graça. E toda a graça que Deus dá ao seu povo logo traz normativas, e isto é lei. Logo, toda lei é graça e toda graça é lei.
É uma provocação, claro, você pode discordar, coloca aqui embaixo, me xinga, me chama de herege. Diálogo, não tem nenhum problema, não tenho medo de mudar de ideia, uma vez que eu não tenho medo de pensar. Vamos para o segundo tópico, que eu acho que eu já gastei tempo demais aqui neste primeiro tópico, né? Meu microfone está caindo aqui, perdão. O segundo tópico vai trabalhar os evangelhos. Ele trabalhou o Pentateuco como centralidade, o núcleo do Antigo Testamento. E se você quiser achar o coração do Antigo Testamento, é só ir lá no Decálogo, né? Que é Êxodo capítulo 20. Quem fez aula de teologia, essas coisas, entende essas coisas técnicas todas. Não desmerecendo quem não fez, é claro. Isso aqui é só um recurso, né? Agora nós vamos para a centralidade do Novo Testamento, que é o Evangelho. Tudo advém do Evangelho. A mensagem de Cristo é o Evangelho. Todo mundo sabe que o Evangelho nada mais é do que morte, paixão, morte e ressurreição, precedidos de longo introdutório. Nada mais isso. O Evangelho literalmente é paixão, morte e ressurreição. E por favor, não confunda a palavra paixão nessa paixão latino-americana de olhar para a mulher e ficar... Não, nada disso não. Paixão aqui do grego, que quer dizer sofrimento. Nesse segundo tópico, o autor traz para nós pelo menos 3 pontos. Ele vai trabalhar o conceito de evangelho, a mensagem do reino de Deus e a mensagem da salvação. Aqui no segundo tópico, ele começa dizendo que o termo evangelho tem origem no grego evangelion, com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo, Atos 15, versos 7, 20 e 24. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O quarto evangelho, João, tem particularidades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinta, a mensagem dos evangelhos é única. Gálatas 1, verso 8. Sim, o João é um pouco distinto de Marcos, Lucas e Mateus, né? São evangelhos um pouco distintos do seu... como que eu vou usar uma palavra para não deixar vocês obtusos? São programas diferentes para o mesmo fim, digamos assim, né? E a classe de Escola Bíblica Dominical dos Jovens, esse trimestre, está estudando literalmente o Evangelho de João, né? Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, Mateus 3,16, e a sua vitória na tentação do deserto, Mateus 4,11, passou a pregar a chegada do reino dos céus, Mateus 4,17. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo, Marcos 1,15, Lucas 4,43. E João enfatiza o reino divino não é deste mundo, João 18,36. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo, Lucas 4, do 18 ao 21. Neles, Jesus é apresentado como filho de Davi e o filho de Deus. Mateus 1:1, Marcos 1:1, sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. João 3, verso 5, perdão. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente, Lucas 17, 21, e no futuro, Lucas 1:33. E o que é que isso tem a ver com a gente? Bom, a mensagem da salvação. De fato, as boas novas nada mais é do que a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Lucas 2:11. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Mateus 1:21. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Marcos 16:16. Lucas assevera que ele veio para salvar o que estava perdido. O 19:10.
João esclarece que ele é o Salvador do mundo, 4:42. Por isso, a mensagem da salvação é um único ato de amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. João 3,16. Os elementos dessa salvação influem no sentido de sacrifício de Cristo, arrependimento de pecado e novo nascimento. João, capítulo 3, do 3 ao 15, ou capítulo 3, 3, 15, nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6, 47. Bom, em suma, os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Vamos para o terceiro tópico? Ficou tão bem explicado, tão bem... Meu Deus, Deus abençoe a vida do pastor Douglas Batista. Isso aqui é uma bênção, essa revista. Eu fico tão satisfeito, tão feliz quando eu pego uma revista de escola dominical num trimestre onde o autor tem coisas tão lindas, tão ricas, acrescenta tanto em nossas vidas. Terceiro tópico, uma mensagem transformadora. Aqui ele vai trabalhar também mais 3 títulos. Os assuntos aqui são a transformação do caráter. Ele tem que falar isso porque ele já tocou nas perspectivas morais, né? Tocou na ética. A restauração da família e também a regeneração da sociedade. Não pode existir igreja se não existir família. Não pode existir sociedade se não existir família. É por isso que ele tem que tocar nessa temática. A mensagem transformadora é o tópico 3. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, o Decálogo ou os 10 Mandamentos, Êxodo capítulo 20, que é o coração do Antigo Testamento, como eu havia comentado no tópico 1, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. E ele coloca aqui, Mateus 20, verso 1 ao 17. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, Mateus 10, 19, exceto a guarda do sábado, Mateus 12, do 2 ao 4. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Lucas 18, do 18 ao 34. Somente a graça divina, grifa isso, somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano por meio da revelação ou da ação do Espírito, da obediência ao Evangelho. O homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Mateus 5, versos 48. Depois desse somente aqui, você pode grifar até o final desse parágrafo, porque é riqueza teológica. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. Lucas 19, 8 ao 9. Se não produz mudança, nunca se converteu. Uma conversão sem mudança no caráter, na verdade, é um impostor. Vamos agora tocar numa questão da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre o homem e a sua mulher. Gênesis 1, 27, 2, 24, Mateus 19, 4 e 5. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras, abre aspas, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 6. E aqui vai uma provocação que eu adoro e vocês também gostam. Resta saber o que é que Deus está juntando. E a gente sabe que tem muito casamento por aí que não é Deus ajuntando, não. É outras cocitas, menos Deus. As exceções são justificadas em casos de morte, Romanos 7,2, infidelidade, Mateus 5,32, a disserção do lar pelo descrente, 1 Coríntios 7,15, e mesmo na situação de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis, Mateus 5, 9, 44, 18, 21, 22.
preferível não quer dizer exclusivas, né? Preferível, ou seja, faz a preferência, mas não a obrigatoriedade. Aí vai de pessoa para pessoa, evidentemente. Claro que quem não está passando por essa situação gosta de impor mais rigidez ao assunto. Agora, quem está dentro do assunto sabe como é que a pimenta arde de verdade. Já dizia a avó aqui em Minas Gerais: pimenta do olho dos outros não arde nem um pouquinho. Agora, quando está no olho da gente, aí o negócio fica diferente. Vamos ver a regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé, você vê que o autor retoma todo o tempo a declaração de fé, por isso que eu estou dizendo, professor, tenha este documento. Tá? Ele não é caro, extremamente acessível, se não me engano, tem até download na internet. Eu não devia estar falando isso aqui, não, mas deixa para lá. A declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar ao Senhor e ao próximo. Mateus 22, 37 a 40. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. João 3,16, 15 e 13. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. Mateus 28, 19. Assim, sendo a igreja fiel e guiada pelo Espírito ao pregar e viver o evangelho, falar é uma coisa, viver é muito mais poderoso. Torna-se sal da terra e luz do mundo. Pregar e viver o evangelho. Também tem que ser grifado. Mateus 5, 13 e 14. A síntese desse terceiro tópico: a observância dos preceitos da lei não salva, mas por meio da ação do Espírito, a observância ao Evangelho muda as vidas. Vamos ver o que ele conclui aqui? A função da lei era transitória, ela revela o pecado, mas também aponta para o plano da salvação em Cristo. Gálatas 3, 24 ao 25. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Gálatas 3, do 10 ao 13. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Vamos falar a verdade. Eu preciso acrescentar mais alguma coisa de uma lição belíssima como essa? Uma lição dessa a gente tem que emoldurar, porque é de uma riqueza tremenda. De muitas lições, há muito tempo que eu não fico tão feliz em pegar uma lição nas mãos assim como essa, a supremacia das Escrituras. Deus abençoe você. Posso te pedir alguma coisa? 2 pedidos. Primeiro, se inscreve aqui no nosso canal, você que não é inscrito. Nosso canal é simples, mas foi esse que Jesus nos deu. E não se esqueça desse professor aqui nas suas orações. Eu preciso muito, viu? Beijo no seu coração, Deus abençoe você, sua casa e sua classe de EBD. Tchau!